Se eu não cuidar dela, Ela não vai se cuidar sozinha, né? ela não sobrevive. Sim, com E uma certeza. criança que faz as necessidades, que regurgita, tem que trocar várias vezes até a formação do intestino. E precisa de amor, de afeto. De A gente afeto, fala a gente combustível, tá né, falando né, de coisas Sim, com fisiológicas, certeza. mas e emocionais? Nossa. Principalmente emocionais, na minha E opinião. estímulos, porque uma criança ela precisa de estímulos Sim. para ela crescer saudável, né? Então, assim, eu vejo que os impactos da adolescência, né, por si só, sem pensar numa gestação, já são inúmeros. Você imagina com um bebê, Com o bebê. com uma grávida, com uma gestante, né? E geralmente, né, a gente sabe que muitas das adolescentes, elas acabam se tornando mães solos, né? Sim. Na maioria das vezes, né? É muito difícil você ver uma menina de 14 anos junto com um menino até o resto da vida, né? Porque... E que, infelizmente, é o que Acontecia elas acham, né? antigamente, né, gente? A cultura foi isso. mudando. Sim, As antigamente era meninas normal. engravidavam com 13, 14, minha Só avó que eu mesmo. acho... Era minha avó uma também engravidou coisa com 15 mais... anos, né? Então... E o casamento durava, né, a ferro e fogo, mas durava a vida inteira. Não se tinha, né, outras Opções também, né? e percepções daquilo, né? E com a evolução da sociedade, né? Com a vinda da internet, né? De várias questões, né? De conhecimento, né? De que se não se era obrigada, né? A permanecer casada com uma pessoa que você não queira, né? Então, assim, então mudou tudo isso. Né? É isso que a Letícia falou, é bem E nem real de ter mesmo. que casar porque tá grávida, né? Antigamente era Tinha assim. Antigamente Elas tinha eram estigma, né? forçadas a Pra se se casar. casar. Era praticamente obrigado. Era. E também a questão, eu acho que... Gente, porque eu não sei vocês, mas você observa as adolescentes antigamente, né? Por exemplo, dessa época, elas aparentavam ser muito mais adultas do que as de hoje em dia. Você percebe, as adolescentes parecem realmente umas crianças, mas Uhum. antigamente, Sim. realmente, elas tinham feições de adultas, comportamentos e tudo, né? É porque obrigava-se, né? A crescer muito rápido, na minha opinião. Aham. A ter que amadurecer para assumir a família. E o papel Sim. da mulher, né? Pensando na mulher, né? Um pouquinho para trás, qual era o papel da mulher? Qual que era o Dona de papel da casa, Cuidar mulher? de né? casa. Dona de casa, Ser mãe, ser mãe, né? arrumar tudo pro marido. Ter filhos. Ser submissa ao marido, né? Sim. Exatamente. submissa O ao marido. marido saía para trabalhar, isso é cultural, né? O marido saía para trabalhar, a mulher ficava em casa. Sim. E aí, qual era o grande papel da mulher? Cuidar da casa. Cuidar da casa, cuidar dos filhos. Então, assim, ela amadurecia para isso. Não é que ela Trabalhava-se muito cedo também, né? começava-se a trabalhar muito cedo, às vezes não tinha muito nível de estudo, né? Não tinha-se muitas questões de acesso à faculdade, ao profissionalismo Sim. da mulher, Era né? muito raro, né? Exatamente. Agora, hoje Sim. a mulher... extremamente Mudou, mas comum, não né? mudou muito, gente. Eu tava conversando com meu namorado hoje. A gente ainda aprende desde de criancinha a fazer o quê? Pegar uma boneca e Segurar. Brincar de boneca. minar, Não, né? Fogãozinho. Né? A gente ganha tudo quanto é brinquedo, né? Pensando na figura feminina, a gente ganha Que dão indícios a uma é, figura mamãe doméstica. fininha. doméstica. Aham. A cultura mudou, mas ainda Sim. tem ali, né? Sim. Uma visão, assim, de que mulher tem que ter a família, Sim. que em algum Verdade. momento vai ter que ter um filho pra ninar, né? É. Uhum. E às vezes a mãe da gente, adolescente, como ela era dessa época, às vezes ela, sem querer, às vezes passa isso pra gente, sabe? Como se, tipo, não, você tem sim que casar, você não, às vezes não As pode trabalhar idealizações. tanto. Às vezes vó, Como mãe. um valor, né? Sem É querer, importante às vezes. que você siga o fluxo social correto. Qual é? Você estuda, forma, namora, noiva, Casa. tem uma casa, Aí se depois- prepara para o casamento, casa. Aí vai morar junto. Exatamente, E é assim, ó, depois que etapas, casou. etapas. Ó que se fudir, E isso é gente. socialmente, né? E aí, Sim. na hora que você vê as configurações, né, da família atual, né, dessas adolescentes né, que pulam, faz tudo o reverso, né? Uma coisa que... eu não lembro qual dia que a gente tava debatendo isso, mas eu também não lembro com quem eu tava falando isso. Talvez seja com as minhas colegas de sala.
A gente estava falando sobre a questão, por exemplo, vamos supor, se a adolescente ela tem filho muito nova, muitas das vezes a mãe teve, a avó teve, então vai como seguindo uma linhagem, né? Uhum. Uma etapa, assim. Então, vocês acham que isso é verdade? Vocês já presenciaram um caso, tipo, a mãe foi mãe nova, a avó, e eu tô sendo Sim. mãe nova? Sim. Eu acho que pela própria questão também de não ter muita informação, eu Uhum. acho que é um dos motivos, né? Não se falar muito, não ter muitos projetos ali de vida, né? Como a Lívia falou, de você ter uma idade para poder estudar, para se formar, para Sim. depois ter uma família, né? Sim. Eu acho que deve ter alguma questão aí no meio dessas mulheres, dessa família, que não tem uma comunicação muito clara, né? Sobre como deve ser cada uma, como cada uma deve se cuidar. Sim, isso é verdade. E aí elas vão reproduzindo, né? O que Como uma viram, coisa, né? É um como uma espelho, né? É um coisa, espelho. a gente aprende muito por amostragem, né? Sim. Por aquilo que é um valor, às vezes, Valor, né? A aham. gente vê que, às vezes, é Tem um mãe valor que da não família. ensina a menina a colocar um absorvente, né, Isso é gente? verdade. Então, que Acho é que o isso realmente é básico, tabu, Aham. né? E assim, então você imagina como que deve ser eu ensinar a usar um método contraceptivo, né? Nossa, Será que Falar existe? sobre, né? Né? A encarar, né? E às vezes nem a mãe teve, né? Então, assim, Passado. não foi passado pela mãe. Então, quebrar este padrão, mudar isso, né? E vamos aproveitar a internet, as redes sociais, a comunicação, para tentar mudar. A Eu terapia, já, A eu né? já, Para quebrar esse terapia, ciclo né? vicioso. Procurar ajuda nem sempre é uma questão, porque eu sou louco, porque eu não. Não, procurar ajuda diz respeito que você não está dando conta e não está sabendo enfrentar essas questões, e você precisa de alguém que vai te dar um norte para aquilo que você está vivendo. Né? Então, não ter vergonha de pedir ajuda, não ter vergonha de tentar mudar padrões que às vezes não agradam, né? Isso é. Sim. com Porque a certeza. gente não está entrando nesse mérito, mas muitas dessas adolescentes aí, elas vivem situações de violência, né? É isso. Sofreram algum abuso dentro da própria família, né? Às vezes a relação pai-mãe aí é extremamente conturbada, Agressiva. confusa, agressiva, violenta. Então, assim, que nem a Letícia falou, acho que há um tempinho atrás, há pouco, né? Talvez inconscientemente essa adolescente, ela quer dar um jeito de sair daquele contexto ali, Uhum. Sim. Uhum. né? É uma fuga, né? Uma Então, fuga. assim, ela acha que ela vai resolver, né? E aí mal sabe Só vai piorar. ela a situação que isso vai. Porque ela já não tem uma estabilidade emocional em relação da família de onde ela veio. Ainda para refazer uma família, né? Pode continuar com todas as dificuldades e ainda com um filho. Né? Exatamente. Sim. Então, é um impacto, né? E a gente vê muito, né? E a gente sempre acha, gente, que nunca vai acontecer próximo da gente. Mas Né? acontece. Né? Acontece. Muito. Acontece muito próximo, e aí às vezes a gente acha que vai saber lidar com aquela situação, né? E aí a gente não sabe lidar, né? Então, assim, eu oriento que essas adolescentes aí que tiverem essa questão, né? Que quiserem ter algum direcionamento, ajuda, procure, né? Procure pela informação, procure pelo médico, procure pela ajuda de saúde mental, se estruture, né? Nem tudo está perdido, Sim. né? Já que aconteceu, o que a gente pode fazer, né? Porque não tem como voltar atrás. Confiar, né, que assim, em relações próximas e seguras, em amizades. Às vezes a gente fala tanto de família disfuncional, mas às vezes a pessoa, mesmo estando adolescente, grávida, tem uma família mais funcional, né, mais estruturada, e aí essa família consegue ser apoio, consegue acolher, consegue acompanhar no pré-natal, consegue ajudar a formar quarto, a ter uma estrutura depois do parto, Isso é né? verdade. E aí
torna tudo mais fácil, Mais né? leve, né? Mais leve. Consegue proteger E essa também. adolescente vai entender que isso foi um acontecimento, mas que ela não precisa Se culpar. se culpar por isso. Ela pode ressignificar, reorganizar, né, a vida dela. Ela pode, tá, não deu para ela fazer a faculdade na época que era para fazer, mas a hora que o Ela tem filho chance de fazer depois. Exatamente, depois que o filho tiver mais estruturado, a criança tiver maior, né? Ela pode trabalhar, ela pode ir para uma faculdade, né? A ordem que ela vai configurar a vida dela, a história dela, né? Ela não precisa se Seguir a ordem culpar que foi imposta, que foi né? imposta socialmente, Sim. né? Então, eu acredito que vale a pena a gente deixar essa informação. Se aconteceu, prevenir, claro, sempre, né? Para que não aconteça, porque os impactos são grandes. Mas se aconteceu, não vê isso como, Negativo. né, como negativo. O fim do Como mundo, ele né? estando sozinha também, né? Exato. Procure ajuda, procure apoio, procure segurança, Sim. né? Tem Eu acho tantas que informações na mídia, né? Internet. O próprio site da saúde.gov disponibiliza diversas coisas sobre pré-natal. Quantas vezes a moça precisa ir ao pré-natal. E diversas outras coisas também que a gente viu também. Então, a informação, ainda bem que hoje em dia é bem fácil de se conseguir, né? Exatamente, ela existe. Então, vamos usar a favor, né? É, a favor. Vamos usar a favor, né? Todo mundo fala assim, o uso da internet é ruim, é ruim. Eu não vejo isso. Eu também não vejo como uma Eu coisa não vejo ruim. como uma coisa ruim. O problema está em nós, seres humanos, Viciados. que usamos a internet para Algo fins negativo. negativos. É, isso é. E não que seja ruim, Uhum. né? Que nem você diz, tem um monte de informações aí, né? Então, assim... E hoje o acesso à internet, por mais difícil que seja, é fácil, as pessoas têm, Sim. né? Todo mundo tem celular hoje em dia. As pessoas preferem ter deixar de ter qualquer coisa para ter um celular. Uhum. Então, Então, eu acho que é bem isso mesmo, é focar nisso, né? Na prevenção, né? Promover saúde, né? Sim. Falar de promover saúde significa isso, né? Pensar pode sobre... procurar até, né, gente, no caso de uma adolescente, até professor na escola. é verdade. Né, Professor. que muitas vezes eles acabam até contando segredos pros professores, questões de casa pros Sim. professores, né? Também Sim. Às vezes É cria uma um vínculo maneira. muito forte, né? Exatamente. Sim, verdade. Então, assim, é sempre procurar uma figura que vai dar um norte, né, para essa adolescente, né, a fim de ajudar ela a enfrentar essa fase aí, né, da É gravidez. desafiador, né? Mas eu É. acho que todo o processo de maternar é desafiador, né? Então, assim, a gente vai aprendendo, né? Uhum. A gente vai se reorganizando, a gente vai amadurecendo. É o tempo também. É. É. É a questão, como você disse, né? Tudo é desafiador, na verdade, né? Maternidade, Uhum. principalmente. Então, é a questão de se preparar e a questão de fazer as coisas corretamente, se informar. E é basicamente Acho isso, que o né? principal é se prevenir, né? Nesse momento, Ter né? uma Pelo menos. educação para isso. Eu acho também que assim as escolas podiam oferecer mais essa educação sexual, porque mesmo com a internet, às vezes assim, no prático mesmo, a gente não sabe como funciona. Tipo assim, às vezes tem adolescente que nunca viu uma camisinha, não sabe nem como E que às vezes faz. tem a vergonha, né? Tem pais que não gostam que filhos assistam palestras sobre educação sexual. Essa questão sim. da educação sexual, né? É porque as pessoas elas vão direcionando para outros assuntos É, que, né? Ai, não pode ter, não pode falar, porque vai estar estimulando. não, vai Eu não estar vejo prevenindo, né? exatamente. É que nem tem alguns projetos, né? Eu acho que é inclusive a medicina aqui daí eu já vi. Que é a medicina aqui da Unify, que tem um projeto de introduzir saúde mental nas escolas, né? Eu vi também com a Jussara na psiquiatria. Com a doutora não Jussara. sei. Então, assim, tem, né? Então, assim, gente, então quer dizer que para que falar de saúde mental na escola? Não, isso não existe. Gente,
A escola, se a gente pensar, é o lugar que a criança e o adolescente passa a maior parte do dia. É onde ele se forma mesmo como pessoa. Como ser humano, Aprende a né? conviver com os outros, aprende coisas mesmo da vida, amadurece. É o Então, eu lugar penso principal. que evitar falar sobre não, é uma coisa muito negativa, Sim. né? É uma coisa muito ruim. Eu acho que a educação é o principal meio para a pessoa, tipo, através da educação ela consegue dar um direcionamento na vida dela, porque ela começa a entender o que que ela tem que fazer, o que que ela pode, o que que ela quer para ela, sabendo, ó, isso vai me causar isso. Eu entendo isso. Então não quero isso ou quero isso. Então Acho que se nas não tem escolas outro meio, eu vejo. tivessem alguma coisa preparativa para questão da saúde mental, acho que poderia reduzir a maioria dos casos de adolescentes, né, ou jovens na faculdade, ou jovens na vida mesmo, questão da depressão, questão da ansiedade, porque a maioria das coisas que a gente, vamos supor, herda na nossa fase adulta, na nossa juventude ainda, são as questões da infância, né? Assim, pelo menos eu digo por mim, Sim, a né? infância é uma das fases mais importantes de formação, né? Do eu, Uhum. né? Então, a infância, claro que a gente é uma eterna construção, Claro. né? Mas isso vai determinar, sim. Eu acho que o seu pensamento é bem estruturado nesse sentido, Sim. né? E pensar também, assim, né? As nossas crianças, elas precisam ter... E lembrando, gente, que a gente está enfrentando, né? Os impactos do pós-pandemia. Isso é. O aumento de ansiedade, depressão, transtorno de estresse pós-traumático, síndrome de Burnout, né? Então, tem uma série de coisas que estavam aí mascarados com a A pandemia. própria evasão escolar também, porque tem muitos Quantas alunos pessoas que não, saíram? e que não retornaram às escolas ou que estão com muita dificuldade em retornar às escolas. A se permanecer no ambiente, né? Porque, querendo ou não, assim, mais uma vez, por experiência própria, a gente volta para a escola depois da pandemia, a gente perdeu totalmente a questão de saber conviver e lidar com as questões, assim, escolares mesmo, prova, qualquer tipo de coisa. Pelo menos eu me senti muito insegura quando eu voltei. Eu falei, gente, depois de tanto tempo em casa, acostumada com o online, né? Uhum. Vamos ser sinceros. Como que eu vou entrar num ritmo de novo para poder estudar e ir bem e Foi passar uma de ano? quebra. E se eu falar que eu não tô bem por causa da pandemia, ninguém vai entender. Eu não vou ter esse desconto por causa que eu vou falar que eu desacostumei, eu tô meio insegura. Então, Ou tô com medo, né? Eu tô com medo. exatamente. Sim. Então, assim, é uma coisa que a gente não pode desconsiderar, né? E pensando no tema da gravidez na adolescência, né? Muitas adolescentes se perderam aí nesse processo aí, né? E às vezes nem voltam na escola, E nem né? precisa da pandemia, né? Porque o próprio processo já causa um isolamento social. Que a menina né? pensa, como é que eu vou... Agora que eu tenho um bebê para cuidar, como é que eu vou tirar um tempo para estudar, né? Então, E às vezes pensa também, pra que eu vou fazer isso? Tipo, Agora eu tenho que cuidar dessa agora criança. já aí é a única precisa perspectiva de procurar vida. um motivo, né? então, sim, com É a única certeza. perspectiva da garota. Basicamente isso. Eu lembro de um caso que foi contado pra gente, de uma adolescente que teve filho, e ela criou um ódio, sabe? Porque ele meio que fez ela parar de ser uma adolescente, e aí ela começou a ter depressão por estar sentindo raiva da criança, e sentir que não tá sendo uma mãe boa. Nossa, eu tô com raiva do meu próprio filho, onde já se viu isso? Aí ela entrou em depressão. Nossa, eu mexeu muito, eu falei, gente, que dó, imagina viver isso, coisa mais triste, fiquei com muita dó. E é mais comum do E que é você comum, imagina. né? Ai, É aquela questão que a gente estava falando, né? Da dificuldade de cuidar, sendo que você está muito mais na fase de ser cuidada. sim. E a né? questão que não é uma coisa romantizada nem na maternidade preparada, muito menos na maternidade na adolescência. Então, assim, a gente acha que nem esse caso que você falou de sentir ódio pelo filho, é que as pessoas não vão se expressar, mas em algum momento, dependendo da vida que a pessoa tava inserida, né?
quem diz que não tá sentindo uma tristeza de ter tido um filho, que não tá sentindo ódio, não necessariamente pela criança, mas um ódio interno, né? Uhum. Às vezes de si mesmo, né? Desse mesmo, Claro. De ter direcionado a vida para isso. Ter acontecido, De ter deixado acontecido, de por acontecer. que aconteceu comigo, né? De não saber lidar com essas emoções. E adolescente ainda não sabe lidar com tanta coisa na cabeça, hormônio, junta tudo. É muito complicado. É bem São difícil. muitas mudanças. A gente, Muitas. né? É, então. Sim. A gente finalizou as perguntas? Acho que a gente Bom, a conseguiu gente falou falar de um modo tudo. geral, né? A gente conseguiu falar de tudo que a gente queria Acho que perguntar. a gente foi puxando uma outra. Sim, foi de uma forma bem legal a conversa. Então, acho que a gente já pode finalizar, tá bom? Eu agradeço muito a presença de vocês, tá bom? Quer falar alguma coisa? Nossa, pra mim foi ótimo. Foi assim, eu perfeito. adoro esse tema, adoro falar de mulher, de saúde da mulher. Acho que vocês contribuíram muito, assim, as ideias, os pensamentos foram ótimos. Muito obrigada mesmo. Adorei de verdade. Sim, eu também tô muito grata e é isso. Vocês querem falar alguma coisa? Eu gostaria de agradecer, né? Agradecer vocês por terem convidado, né? Eu e a Letícia para estar participando, né? Obrigada, professora, né? Espero que a gente tenha contribuído, né? Para mim foi uma primeira experiência, né? Nesses anos todos aí de psicóloga. Confesso que no começo eu tava um pouquinho com medo, viu? De estar assim, né? Como é que vai ser? Porque, né, podcast. O que você imagina um podcast, né? Podcast, você imagina uma coisa que você vai ouvindo. Uma entrevista. Uma coisa bem estruturada. Não sei, né? A gente não vive a experiência, mas foi muito legal. Eu gostei muito desse bate-papo aqui, né? Espero que isso fique gravado e seja replicado, né? Que chegue para muitas meninas, mulheres, pessoas, homens, mães, né? Que isso tenha uma repercussão bem legal, né? Eu acho que a gente tem que contribuir um pouquinho, né? Na vida das pessoas, né? A gente deixa um pouco de nós e leva um pouco dos outros, né? Sim. Então, acho que eu gostaria de agradecer, pela oportunidade, né? Se precisarem, estamos à disposição, Obrigada. né? Para No outros ambulatório temas. também, né? Temos um Verdade. ambulatório lá, né? Futuramente vocês vão estar lá, Sim. né? Passando pela experiência de entender a saúde mental, né? Aproveitem as oportunidades, né? Cada área eu acho que é única, né? Então eu gostaria de agradecer a oportunidade, Obrigada. tá? Também gostaria de agradecer. Espero que essa nossa conversa possa alcançar muitas adolescentes, Sim. né? Tomara. Que possa talvez confortar alguma que esteja talvez passando por um processo de gravidez, que possa também trazer reflexões críticas para outras que ainda não se encontraram, Uhum, né? Ou que sim. estão em dúvida sobre alguma questão. Sim. E é isso. Gostaria de agradecer também. Obrigada. Obrigada, gente. Foi ótimo.